Hoje eu estudo só por PDF. Hoje o curso que eu estudo para delegado é só PDF. Mas para montar a base, eu precisava das videoaulas. Porque o jeito que vocês falavam, que vocês passavam a mensagem era muito fácil para eu entender. Então eu conseguia absorver aquilo de uma maneira fácil. Por exemplo, criminologia. Gabaritei criminologia com essa aula. Pô, fico feliz de ouvir isso aí, cara. A primeira fase de escrivão 2022 foi só criminologia, eu só estudei contigo. Pô, fico feliz, cara. Depois, as outras, segunda, terceira fase, eu estudei com outras pessoas, mas na primeira fase, o responsável pela minha primeira aprovação na polícia foi o QG Concurso. Pô, fico feliz. Foi. Obrigado aí pelo reconhecimento, cara. Tinham professores muito fortes, a Nelly em processo penal, tinham professores muito fortes. Então, eu assistia a videoaula, eu conseguia condensar o assunto, conseguia trazer esse assunto para minha realidade, porque, embora eu trabalhasse no fórum, eu trabalhava no anexo fiscal, que era setor de tributos. Então, não tinha essa vivência penal. Eu gostava muito de penal, fiz minha segunda fase da OAB em penal, mas eu não tinha esse feeling que precisa ter para você passar no concurso de polícia. Como eu disse, quando você estuda para escrevente, você tem que decorar a letra de lei. Quando você estuda para polícia, você tem que entender o que é polícia, porque as questões todas giram para isso. Ô, Iago, eu vou te falar, até juntando com o que você falou, porque eu também já fui aluno, eu fiz outros cursos preparatórios, e assim, é o que você falou, cada curso tem uma coisa boa, uma coisa ruim. Sim. É normal isso na maioria dos cursos. E quando eu fui optar pelo QG, eu falei, cara, seria interessante se eu conseguisse o melhor de cada um dos cursos que eu passei. Conseguisse juntar isso. Sim. Não só juntar ferramentas, mas como também juntar professores. E, cara, uma das coisas que eu quis fazer na época, que eu não encontrava tanto, era juntar um time de professores que já tinham sido aprovados, que, tipo assim, amassem aquele negócio. Tem know-how, né? É, cara, porque assim, tem muito professor bom por aí, muito mesmo, cara. Eu falo porque eu me preparei para delegado também. E eu vou dizer para você, tem muitos caras tops, mas eu acho legal quando é um professor que viveu aquilo ali, que já sentou na sua cadeira. E aí, pro QG, a gente fez questão de trazer a galera, os professores delegados, professores da academia de polícia, a galera que respirava aquilo ali e que amava também. Sim. Porque você não pode fazer um professor, por exemplo, que fala mal daquele concurso, que não gosta. Que tem gente que é servidor, mas não gosta do que faz. Tem que amar. É, o cara tem que amar. E aí eu consegui, cara, aos poucos ir trazendo a galera. É o que você falou. A gente montou uma estrutura em PDF, mas focou muito na videoaula. Porque se você for analisar, cara, lógico, você falou, irmão, tem galera que é do PDF, tem galera que é da videoaula, mas um dos pressupostos do QG era fazer com que o cara sentisse, porque a gente tinha um presencial desde 2014. Então, olha, você vê, o meu pensamento era o seguinte, mano, eu queria fazer com que o cara sentisse o gosto do presencial, com que o cara sentisse como se o senhor estivesse ali com ele. Porque você deve ter visto muita videoaula, e eu vi também, que dá a impressão que o professor ele tá falando por nada. Por nada. Não tá falando com você. É, tanto que esse virtual que eu fazia com vocês, as perguntas eram em tempo real. Então o professor respondia a você em tempo real. Ah, você pegou a época que a gente tava fazendo bastante aula ao vivo? É, ao vivo, e então eu assistia num período da noite, quando eu chegava do serviço, e conseguia perguntar ali mesmo, ele já respondia ali pra gente. Então ele respondia com o meu nome, então eu sabia a gente voltou isso aí, sabia? Isso agora é. Então agora, por exemplo, o QG ele vai atualizando as aulas. Então o professor ele entra ao vivo. A gente manda um link pra galera e a galera participa da aula ao vivo. Não, excelente, porque a aula gravada ela tem suas regalias, lógico. Mas é legal quando você sabe que o cara tá ali. Exatamente, porque você tem a troca com o professor, você consegue entender o que ele tá falando ali. E aí, Mas, pô, legal, Iagão. Eu prestei essa primeira fase só com QG. Só com QG. Pô, eu fico feliz da criminologia. E quase não deu pra mim, viu, Luizão? Ficou na raspa ali. Na raspa. Eu lembro que foi 71,25. A nota de corte do seu foi alta pra caramba, Iago. 71,25 da Inter foi a maior nota de corte do estado. Iago, eu ouso dizer pra você, isso é mérito pra você, cara, que você pegou um dos concursos mais difíceis que tem. Ó, galera, que passou em 23, pô, mérito de vocês também, pelo amor de Deus, Iagão. Em 23 eu passei. Eu passei em 23 com 8 pontos a menos do que eu passei em 22. Cara, é que 22, irmão, eu vou falar uma coisa, não sei se você concorda. Cara, o raciocínio lógico veio do inimigo, mano. Veio assim... Ô, velho, tô falando com toda a humildade do mundo. Eu não sou professor de raciocínio lógico, mas os professores, Iago, que tem professor que dá aula aqui, dá em outros cursos também. O professor falou, mano, que prova foi aqui? O professor. E eu lembro que foi 71,25, eu fiz 71,5 nessa prova, Luizão, na raspa. E eu achei que eu não tinha passado, porque eu fiz a primeira fase, e aí eu lembro que a segunda fase era à tarde.
Eu falei, eu fiz aqui em São José. E aí eu fiz a primeira fase, eu liguei pra casa, falei pra minha esposa, eu falei, ó, não vai dar pra mim esse concurso, não deu, eu vou embora pra casa. Ela falou, não, você já subiu, já gastou gasolina, tava uma chuva nesse Você queria ir dia. embora, Iago? Queria ir embora, eu falei que eu não ia fazer a segunda fase, Que era fase escrita? que era a fase escrita. Eu falei, meu, não passei na primeira, só iam corrigir, eu acho que 500, se eu não me engano, da fase dissertativa. Eu falei, não Por vou. que você achou que não foi? Porque não sei, eu acho que esse medo da falha, Luizão, esse medo de... Você já tinha falhado? Eu falei 2 vezes em 2018, sem estudar. Ah, tá. Aí, nesse que eu tava estudando, eu falei, puta, eu estudei e não vou conseguir, porque a prova tava muito difícil mesmo. Uhum. E aí, eu falei, ela falou, me convenceu, eu acabei ficando, falei, vou fazer essa prova. Fiz a prova, segunda fase. Na segunda fase, eu já achei que eu fui muito bem, eu sabia que eu tinha ido muito bem. Falei, mas não vai corrigir a primeira, não adianta nem ter ido bem na segunda. Legal essa sua humildade, Iagão. Porque, apesar de você ter uma mentalidade forte, mas você reconhece que muitas vezes alguns eventos na vida deixam marcas, Não, deixam Você cicatrizes. meu. fraqueja, lógico. Entendeu? É. E você, vou embora, não passei, mas assim, O que fez você ficar? A minha esposa nesse dia falou, não. Tanta esposa, mano. Nesse dia ela falou, você vai ficar. Você pode ficar aí sim, não vai embora não. Por isso que eu falo, a família é importante, mano. Lógico, é a base, né? É a base. Desde o começo foram meus pais. Depois chegou ela integrando também junto com eles. Então, se eu não tivesse isso, Luizão, eu já teria parado muito antes. Muito antes. Porque é desgastante, é solitário, é ruim, é triste. Você estudar ali, sentar na cadeira. Às vezes, hoje graças a Deus, eu tenho condição de ter uma cadeira melhor, uma mesa melhor. Mas já Na época não era já assim. estudei em cadeira desconfortável, já estudei com as costas doendo. Não tem jeito. É desconfortável. Se fosse confortável, todo mundo fazia. Qualquer um fazia. E não é. É difícil. Você querer sair, você querer ir pra uma festa, e você não poder, porque você tem que cumprir o cronograma. O cronograma é E esse. ainda assim não é certeza. Exatamente. E o mais certo de acontecer é você reprovar. Porque muita gente está estudando muito mais que você para estar ali. Então, você tem que ser sagaz, você tem que fazer o necessário. Eu falei, sempre foi o meu dilema. Tem que fazer, vamos fazer. Ô, Iago, se eu fizesse uma pergunta pra você assim, quem passa no concurso é o cara que mais estuda? Não. É o persistente, é o disciplinado. Boa, muito legal. Eu É o sabia que era uma disciplinado. resposta top. Porque se você faz aquilo constantemente, chega uma hora que torna normal. Então não é o mais inteligente, Não. ou o cara que tem os recursos melhores. Não, tinham pessoas muito mais inteligentes que eu conheci nessa caminhada, Luiz, que não passaram na maioria dos concursos que eu passei. Porque eram pessoas que sabem muito, mas não sabem responder uma questão, não têm a destreza de sentar na cadeira de concurso e analisar a prova, porque quer ir embora rápido, ou vai na primeira ali que viu, eu acho que é essa, e assinala, e eram pessoas muito mais inteligentes. São pessoas que passaram em federais, são pessoas fortes, tecnicamente falando, mas pessoas que na hora do concurso não passam. Não passa por quê? Tem que ter uma explicação, Luiz. Não pode ser simplesmente falta de estudar aquela matéria naquele ponto. Não, não é. Domingo você sentou todo domingo e fez seu simulado? Você fechou a porta, colocou a sua água ali e estudou? Não. Então a pessoa, ela não se prepara para o momento e quando chega o momento ela não sabe o que fazer.